Olá, eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia. Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre quando os elogios e os xingamentos perdem o sentido. Então é engraçado que quanto mais você estuda o sentido das palavras, a origem delas, a literalidade delas, deixando um pouco de lado a carga afetiva, você começa a ver que muitos dos elogios e do que é utilizado como xingamento não faz sentido. Não tem não tem realmente uma conotação pejorativa e negativa, e no outro sentido também nem sempre é um elogio. Vou usar alguns exemplos clássicos aqui, e eu já me bati muito com isso, principalmente durante a escrita científica. Então já aconteceu de eu, por exemplo, estar escrevendo um artigo a respeito de psicanálise e tentar fazer um elogio a Freud, a psicanálise, e aí a minha orientadora olhar, mas você já pensou no sentido literal dessa palavra que você está usando? Que talvez não seja tão bacana assim quanto parece para você? Por exemplo, uma das palavras que eu tive problemas e que só depois da minha orientadora me demonstrar a literalidade dessa palavra é que eu me dei conta de que talvez ela não seja tão elogiável assim. É a questão do fantástico. Nós costumamos utilizar às vezes para nos referenciar a algo muito que consideramos muito magnífico. Ah, isso é fantástico. Só que quando nós falamos que algo é fantástico, nós estamos falando que esse algo é do mundo da fantasia. Não à toa a semelhança entre as palavras. Fantástico vem de fantasia, de fantasiar, de fantasioso. Ou seja, dizer que algo é fantástico significa dizer que esse algo é fantasioso. Automaticamente significa dizer que esse algo é ilusório, não existe de fato. Que esse algo é uma coisa que só existe no mundo da fantasia, só existe no mundo da imaginação, que esse algo não é real, no sentido real do senso comum, e não no sentido lacaniano. E aí, quando você para pensar sobre isso, quando você para pensar que fantástico se refere a fantasioso, e daí também a fantasma, coisas que não existem, coisas que são ilusórias, coisas que iludem, você percebe que talvez isso não seja um bom elogio para se fazer. Não é muito legal você dizer para alguém que isso que ela está fazendo é fantástico, é fantasioso, é ilusório. Outra coisa também que a gente utiliza às vezes para elogio e que é meio duvidoso é a questão do incrível. Ah, isso que tal sujeito faz é incrível. Dizer que é incrível significa que é inacreditável, que não é digno de crédito, que não é digno de ser creditado. Eu também não sei se isso necessariamente é um elogio. Não consigo ver como muito elogioso você dizer para alguém que a atividade que ela faz, ou que o que ela fez, não é digno de receber crédito, não é digno de ser creditado como verdadeiro. Não parece ser algo tão elogiável. E aí eu me recordo que eu tive grandes problemas assim, em algumas situações, porque realmente eu queria elogiar algo e você acaba se tornando um pouco mais sóbrio, meio por obrigação, quando você começa a estudar essas questões. Porque eu queria elogiar algo e a maioria dos elogios não faziam sentido. Porque cada elogio que eu tentava utilizar, eu percebia que ele dizia algo que poderia ser interpretado de uma maneira diferente do que a carga emotiva estava dando como interpretação, e que essa interpretação diferente era a mais óbvia e a mais lógica, porque nós só consideramos dizer a outro que algo é fantástico, que algo é incrível como algo bom, porque nós emocionalmente construímos esse entendimento, mas no sentido literal da palavra não tem esse significado. Quando você pega a palavra por si no seu significado, no seu sentido e na sua origem, não há nada de necessariamente elogioso em dizer que algo é fantástico, que algo é fantasioso, que algo é inacreditável, que algo é incrível. O que existe é apenas uma carga emotiva. Assim como em relação aos xingamentos. Também, o que existe é exclusivamente uma carga emotiva. Porque quando você os estuda na sua literalidade,
você começa a perceber que não faz sentido você se ofender com a maioria deles, porque ou eles não dizem respeito a você, ou então é uma coisa que não é necessariamente ofensiva, como por exemplo o clássico filho de uma prostituta. Eu não vou falar na literalidade do palavrão porque também acho que não cabe, e o nosso canal se propõe a ser um pouquinho mais, em um nível um pouquinho mais familiar do que isso. Enfim, quando você se referencia a uma pessoa, ou quando você é chamado de filho de uma prostituta, se você parar para pensar, ou isso não faz sentido, porque minha mãe não trabalha com essa profissão, e mesmo que trabalhasse, eu hoje me reconheço percebendo que não importa, se minha mãe fosse uma prostituta, eu a amaria igual. Meu amor não está condicionado à profissão dela. Não seria amor se tivesse condicionado à profissão que ela exerce. Se minha mãe tivesse me criado com a mesma dignidade e honra que me criou, se ela tivesse me dado o carinho, amor, estabilidade que ela me deu, não importaria ela exercer uma outra profissão, eu a amaria assim como amo ela exercendo a profissão que ela exerce. Então, isso acaba perdendo sentido quando se chega a esse entendimento. Você percebe que tá, se ela não é, portanto não faz sentido. Se ela fosse grande coisa, eu a amaria igual. Meu amor à minha mãe não está condicionado à profissão dela. Toda essa pejoratividade que nós vemos nos palavrões, nos xingamentos, diz muito mais a respeito da carga emocional do que da palavra em si. Porque qualquer um dos xingamentos, quando alguém chama outra pessoa, por exemplo, de viado, tá, e daí? Primeiro que ele está utilizando uma palavra que por si já não faz sentido, porque ele está fazendo referência a um animal e não necessariamente a uma orientação sexual. Está fazendo referência a um animal, que por consequência é utilizado como referência a uma orientação sexual. Então já é uma referência muito deturpada e que já por si não diz muita coisa. Mas mesmo considerando que ele esteja chamando o outro de homossexual, e daí? Se eu não sou homossexual, não faz sentido nenhum a afirmação. Se eu sou homossexual, e daí? É da tua conta, por um acaso? É da tua vida? É o teu corpo que eu estou usando para manter minhas relações afetivas ou é o meu? O que te interessa se eu sou homossexual ou não? Então você começa a perceber que nenhum xingamento faz sentido. Por um lado, isso te favorece em algumas questões, porque você para de se ofender tão facilmente, então você deixa de se ofender de maneira exacerbada. Eu lembro que algumas pessoas, por último, assim, apesar de que faz muito tempo que eu não ouço muito xingamento, porque creio também que o próprio entendimento que você vai ganhando ao longo dos estudos, ao longo do desenvolvimento, fazem com que você também se posicione em relação ao mundo de uma maneira que evita certos conflitos desnecessários. Mas eu lembro que algumas das últimas vezes que pessoas tentaram me xingar, elas acabaram constrangidas, porque foi tão evidente que aquilo não fazia sentido para mim que a pessoa se sentiu imbecil de tentar me xingar, porque realmente não faz sentido. Não tem sentido algum. Quando você deixa a carga afetiva de lado e pensa na literalidade do que está sendo dito, você percebe que não há sentido de se ofender com aquilo. E a grande perda, entre aspas, que se tem com isso, é que também você perde a questão dos elogios. Então, tanto quanto uma pessoa te elogia já não faz tanto sentido, porque você entende que aquele elogio tem várias interpretações possíveis e que também aquela é a opinião daquela pessoa, que talvez não necessariamente diga a respeito do teu trabalho como um todo, e nem da tua pessoa, e nem é a opinião que todos vão ter a respeito do teu trabalho, assim como muitas vezes a interpretação que se dá do que para alguns é elogio, para você já fica meio, putz, isso não é tão legal assim quando você pensa que é. Enfim, é isso então um pouco a respeito de quando os elogios e os xingamentos perdem o sentido. É mais mesmo questão emocional que nos leva a reagirmos a essas questões, porque quando entendemos elas mais na sua literalidade, percebemos que realmente não há muito sentido em se ofender com certas coisas, mas também vemos que não há muito sentido também em ficar muito contente com certas afirmações. É isso, se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.